Caros estudantes, vamos para a primeira aula de elementos de máquina. Nós vamos começar falando um pouco sobre o que são os elementos de máquina e alguns conceitos fundamentais. Como uma das tarefas para essa primeira aula, conforme vocês puderam ver anteriormente, vocês deveriam ter lido o PDF Conceitos Fundamentais, que está postado no ambiente. Lá, vocês perceberam que algumas noções sobre o que seriam os elementos de máquina foram apresentadas. O conceito de relação de transmissão também foi dado. E aí vocês observaram que há uma relação entre velocidades e torques. E a forma como elas se correlacionam, ou seja, por meio do tamanho de engrenagens, polias e coroas. No caso, seria o diâmetro. E nesses slides serão passados mais alguns importantes conceitos que auxiliam na seleção adequada de elementos de máquinas. Nós não vamos entrar no detalhe do conceito de relação de transmissão. Vocês vão perceber que isso vai ser também uma atividade presencial no encontro que vocês vão ter nessa semana. Bom, na aula 0, boas-vindas, foi mencionado sobre um avião que nunca falharia, mas, ao mesmo tempo, ele nunca voaria. Então, nessa aula, a gente vai conseguir entender um pouquinho os conceitos que envolvem essa questão, né? Como que pode um avião que nunca falha, mas também nunca voa, né? Por que acontece isso? E o primeiro conceito que nós vamos trabalhar é o conceito sobre fadiga. A fadiga é um fenômeno que está relacionado com a teoria das falhas. Ou seja, é uma das formas que o material pode sofrer falha. O material pode se romper, ele pode sofrer cisalhamento, que é outro conceito que depois a gente vai ouvir falar de novo. Ele pode sofrer desgaste, corrosão, e isso tudo pode gerar uma falha. E uma dessas falhas é a fadiga. E a fadiga não é algo que ocorre só com os materiais também, não. Isso ocorre com pessoas. Há pessoas que sofrem fraturas ósseas por fadiga. E no universo mecânico, a gente poderíamos definir fadiga como falha devido à propagação de trincas decorrentes de esforços repetitivos, sendo que tais esforços podem estar abaixo do limite de resistência do material. Em outras palavras, olha, uma trinca que surge no material, ela começa a crescer por causa de esforços que vão se repetindo. E esses esforços não precisam ser muito altos, não. Eles podem ser esforços relativamente baixos. Só que se eles são repetitivos e tivermos uma trinca, ela vai se propagar. Pode parecer complicado nesse primeiro momento entender fadiga. Então vamos tentar entender da seguinte forma. Olha, fadiga, ela é um problema que ocorre de forma insidiosa, ou seja, ela não avisa, ela simplesmente se rompe. Em alguns materiais a gente tem algumas percepções, olha, vai falhar, a gente consegue perceber algum ruído, algumas marcas, mas a fadiga, quando ela começa internamente dentro do material, ela não dá aviso, ela falha de repente. E geralmente, né, para piorar, em condições normais, ou seja, abaixo da tensão mecânica limite de resistência do material. Ou seja, se o material aguenta, por exemplo, uma carga de 100 kN e ele estiver sendo submetido a 10 newtons repetitivos, ele pode romper. Como que a gente entende isso? Vocês lembram daquele problema clássico com o espiral do caderno? O arame que fica saindo, machuca a gente? Como que você fazia para arrebentar aquilo ali? Se você tentar forçar de uma vez só, você não consegue. Seja por tracionamento ou fricção, né? Fricção seria esse movimento aqui, né? Ou tração, que seria o quê? Puxar. Mas se você pegar e começar a fazer um esforço repetitivo nesse sentido, ele não precisa ser um esforço muito grande, mas só o fato de ser repetitivo, ele acaba se rompendo. Isso é fadiga. Lembrando que tração e compressão repetitiva também pode ocasionar a formação e propagação de trincas, ou seja, não precisa ser somente flexão, como esse exemplo aqui, ó, de flexão nesse sentido. Se eu tiver tração e compressão repetitivos, isso também pode gerar falha por fadiga. Pessoal, tensão é um outro conceito que eu tenho que introduzir aqui, porque quando a gente fala tração e compressão, ele está relacionado à tensão. Tensão é esse símbolo aqui, ó, sigma, letra grega, tá vendo? E aqui está falando que é P sobre A. P, a gente sabe que é essa força aplicada. A seria quem? Seria a área da seção. Então, a força aplicada sobre uma dada área, se eu pegar essa força e dividir pela área, me dá a ideia de tensão. Pessoal, a unidade dela é Pascal. E a diferença
entre compressão e tração é o quê? É a direção. Quando eu tenho tração, eu estou o quê? Aumentando, alongando o material. Quando eu tenho compressão, eu estou diminuindo, reduzindo o tamanho do material. E esse conceito de tensão é similar ao conceito de pressão. Pressão é a mesma coisa, pessoal. É uma força sobre a área. Tensão também é força sobre a área. Só que a pressão está ligada a quê? A fluidos, gás e água, por exemplo, líquidos. Enquanto que a força está envolvendo... a tensão está envolvendo quem? Sólidos. Pessoal, atenção, não é necessário que o carregamento mecânico inverta o sentido, compressão para tração, ou tração para compressão, para ocorrência de fadiga. É só necessário que haja uma variação na intensidade do carregamento, aumento e redução para que ocorra fadiga pela formação e propagação de trincas. Vamos supor que eu esteja tendo um carregamento, olha, está aplicando ali 10 newtons, um total de 20 kPa. De repente caiu para 10, 20 kPa, 10 kPa, 20 kPa. Esse aumento e diminuição já é suficiente para gerar o quê? Uma fadiga pela formação e propagação de trincas. Torções repetitivas também podem gerar fadiga. Repare que nesse eixo de madeira, onde ele está sendo torsionado, né, sofrendo torção, é uma propagação de uma trinca. Tá? Isso é o que? É uma trinca devido à fadiga. Vocês percebem que a fadiga é um fenômeno que vai acompanhar grande parte dos sistemas mecânicos. Por que eu digo isso? Porque se vocês forem ver qualquer sistema mecânico, ele está sofrendo um carregamento que ora é repetitivo ou ora é alternado, ou seja, ele tem um grande esforço, pequeno esforço, grande esforço, pequeno esforço. O fato de você parar um mecanismo e depois acionar ele novamente já indica o quê? Uma variação no esforço. Então, o que fazer é a grande pergunta. Se todo equipamento pode ser sujeito à fadiga, porque é equipamento mecânico, porque ele está sendo submetido a movimentos alternados e repetitivos, o que eu faço então? Então, todo o material está condenado à fadiga? E agora a gente entra com uma resposta em termos, uma resposta parcial, que tem a ver com outro conceito importante, que é vida finita e vida infinita. Pessoal, vida finita... Cuidado, pessoal, tá? Vida finita e vida infinita são conceitos que em elementos de máquina vai me dar a ideia de que um elemento pode falhar depois de um dado número de ciclos. Ou seja, eu não quero dizer que vida infinita ele vai ter ciclos infinitos até que ele falha. Quando eu falo ciclo, é ciclo repetitivo, tá, pessoal? Por exemplo, ciclo repetitivo de compressão, flexão, tração, torção e outros, tá? Então, a vida infinita quer dizer que depois de um dado número de ciclos, esse elemento vai falhar. Ou seja, o elemento tem um prazo de validade. Ele vai falhar. Pode parecer só estranho isso aqui, mas projetar um elemento que vai falhar um dia é algo extremamente normal dentro da indústria. Você pega, por exemplo, o manual do seu automóvel. Lá está falando que a correia tem que ser trocada a cada 50 mil quilômetros. Por que isso quer dizer? Porque ele vai falhar. Depois de 50 mil. Ele é projetado com uma vida finita. Ele só dura até 50 mil. Ou seja, é uma previsão de quando vai falhar. E isso é uma estratégia importante para fazer um avião voar. Estão começando a entender ou não? Eu vou entrar em detalhes daqui a pouco. Uma das vantagens da vida finita é justamente isso. Olha, a redução no uso de materiais. Porque, olha, eu poderia até fazer uma correia que durasse 100 mil quilômetros. Só que eu teria que aumentar o volume de material a ser utilizado para falhar com maior tempo. Aumentando o tamanho da correia, eu tenho que aumentar o tamanho da polia, eu tenho que aumentar o tamanho do espaço e por aí vai, eu aumento o carro. Com isso eu tenho um outro gasto. E esse gasto não é somente relacionado ao material utilizado, mas é gasto de combustível também. Por quê? Porque eu vou precisar de mais combustível para locomover uma maior massa. É natural que aconteça isso. Então, para eu aumentar a resistência de material, eu vou ter que... Ou eu vou melhorar a resistência mecânica ou vou aumentar as dimensões, que seria o superdimensionamento. Na maioria das vezes, melhorar a propriedade mecânica custa muito caro, porque implica em uso de melhores materiais. Então, acaba se optando pelo superdimensionamento. Só que isso tem um preço. Compensa ou não compensa pagar? Já estão conseguindo entender a questão do avião? Ainda não? Mais um pouquinho, então. Pessoal, esse gráfico aqui é um gráfico que representa
os números de ciclos para uma ruptura, né, e aqui o nível de tensão, em KSI. O que significa KSI no eixo de coordenadas, das ordenadas vertical? Seja curioso, dê uma pesquisada. Tá? Eu não vou dar resposta agora do que é KSI. Faça uma pesquisa e tente descobrir o que é KSI. Mas KSI, já de antemão vou dizendo, é uma unidade que representa a tensão. Uma das unidades que a gente falou anteriormente foi Pascal. KSI é um outro tipo de unidade. Desculpa o que seja, tá? Seja curioso, faça uma pesquisa. Na abscissa do eixo horizontal, nós temos o número de ciclos até que a falha ocorra. Então, vamos supor, se esse meu elemento está sendo submetido a 60 KSI, ele vai falhar nessa linha aqui, ó, em torno de um pouco mais que 10 a quarta números de ciclos. 10 a quarta números de ciclos equivale a quanto? A 10 mil ciclos. Então, após 10 mil repetições de um dado movimento, de uma dada solicitação mecânica, esse elemento vai falhar. Olha, quanto menor o número de ciclos, maior a resistência considerada para o dimensionamento. Ou seja, mais resistente tem que ser o material. Para eu ter o quê? Um menor número de ciclos para ele falhar. Ok? Para pensar agora, redução do número de ciclos aumenta a resistência considerada dimensionamento. Ou seja, maior é a resistência do material, logo menor é a quantidade de material a ser usada. Tá vendo? É por essa razão que a vida finita torna possível, pela redução de massa, o peso, o voo de avião. Mas lembre-se, essa não é a única razão, é uma das razões, tá? Então, olha, a vida finita torna possível por causa disso. Eu diminuo a massa do avião, então o avião, na verdade, ele pode vir a falhar, ele não tem vida infinita. Ele pode vir a falhar, então eu aumentei o peso dele, assim, não que eu aumentei o peso, vou ter que aumentar o número de troca de componentes. Mas isso torna o quê? Viável que ele voa, porque eu diminuo a massa dele. E agora, o que significa vida infinita? Bom, vida infinita é prevista quando o elemento é projetado para falhar após 1 milhão de ciclos. Então repare que vida infinita não é tão infinita assim, ele tem um limite. Ele significa que depois de 1 milhão de ciclos, ele vai falhar. Isso quer dizer que 1 milhão de ciclos é suficiente para garantir uma vida infinita. Ah, como assim é suficientemente alto, grande para garantir? É porque se você for pensar, a maioria dos elementos mecânicos, ele não chega a ter 1 milhão de ciclos repetitivos, tá? Mas pode ser que chegue? Pode ser que chegue. Mas não é assim tão usual. Por isso que a gente considera, de certa forma, que 1 milhão de ciclos seria uma vida infinita. Olha, isso também não garante, ele garante, olha, que o elemento não falhará por fadiga abaixo de 1 milhão de ciclos. Mas ele pode falhar por outros motivos, tá? Ou seja, fadiga não é o único motivo de falha do material. O material pode falhar por outros motivos, né? E o outro e último fator a ser considerado nessa aula é o fator de segurança. Bom, o fator de segurança é usado para reduzir o valor da resistência do material a ser utilizado no dimensionamento de um dado elemento de máquina. Complicado de entender? Vamos por um exemplo. Olha, vamos supor que eu projetei um elemento sem uso do fator de segurança para suportar uma carga de 100 kg. Se eu empregar um fator de segurança igual a 2, eu vou dizer o seguinte, esse elemento só pode utilizar uma carga de 50 kg. O que eu fiz? Eu peguei a carga máxima no limite, dividi por 2, cheguei no 50. Então o fator de segurança faz o quê? Né? Com que eu reduza o limite de utilização do meu material. Isso é muito utilizado em elevador, por exemplo. O elevador é projetado com fator de segurança muito alto. Então você vê lá, só pode entrar 6 pessoas. Na verdade, se o fator de segurança for 10, pode entrar quantas? 60 pessoas, só para vocês terem uma ideia. Então, olha, o fator de segurança utilizado com o conceito de vida finita garante desempenho e segurança para o avião voar. Estão reparando? Ó, eu vou usar vida finita para o avião voar, porque eu não posso usar muito material. Se eu usar muito material, eu vou ter problema. Aí eu uso o fator de segurança para o avião voar. Mas como assim? Olha, eu não vou encher de gente aquele avião. Ele vai ter um certo limite de carga. Para quê? Para garantir também o fator de segurança. Ok? O avião não pode voar a tanta velocidade. Vou reduzir a velocidade. Para quê? Para garantir o fator de segurança. E por aí vai. Então, grande parte dos fatores de segurança, pessoal, eles não surgem do nada, tá? Eles são definidos por normas. Como a gente viu em desenho técnico muito tempo atrás, normas são o quê? Recomendações. Então, você pode consultar livros técnicos especializados para obter estimativas e orientações de como calcular e obter um fator de segurança adequado. Ok? Bom, pessoal, essa aula a gente só apresentou alguns conceitos importantes para a gente entender como ocorre a escolha de dados e elementos mecânicos.
Eu desafio vocês agora a procurar materiais, artigos e notícias que estão relacionados ao tema desenvolvido nessa aula. Seja curioso, amplie seus conhecimentos e não se esqueça das atividades online. Bom estudo e até a próxima aula.